Bom dia, pessoal, tudo bom? Nosso bate-papo de hoje do serviço militar vai ser sobre sanar uma dúvida muito importante de vários cidadãos, que a pergunta é a seguinte: qual é a diferença entre refratário, insubmisso, eximido e desertor? Então, essas são 4 condições no qual o cidadão ele não vai estar em dia com as suas obrigações militares. E muita gente confunde o que é cada uma delas. A gente vai estudar aqui o amparo legal e as consequências de cada uma delas, ok? Vamos lá. Primeiro vamos conversar sobre refratário. Refratário ele é previsto através da Lei 4.375, 17 de agosto de 64, que é a Lei de Serviço Militar. No seu artigo 24, essa lei fala o seguinte: o brasileiro que não se apresentar para a seleção durante a época de seleção do contingente de sua classe, ou seja, no ano que ele completar 18 anos, ou que, tendo feito, se ausentar sem ter completado, será considerado refratário. Ou seja, observe o seguinte: o refratário ele já se alistou. Ele se alistou e ele foi designado para uma comissão de seleção. E ele faltou a essa comissão de seleção, tá? E é isso, aqui vem embaixo uma atenção. Ó, atenção, refratário é diferente de fora do prazo. Qual é a diferença entre o refratário e o fora do prazo? A diferença é que o fora do prazo, ele não se alistou. Ele não foi designado para uma comissão de seleção. O refratário se alistou. A diferença é essa. Aí o fora do prazo, ele está em dia com as suas obrigações? Não. Tá? Só que a diferença é que ele não se alistou. Por exemplo, o cidadão lá está com 20 anos. Ele não se alistou, ele é refratário? Não. Só é refratário depois que você se alista e falta uma comissão de seleção. Ok? Vamos lá. A penalidade ao refratário é o pagamento de multa proporcional à quantidade de faltas na comissão de seleção. Lembrando que a comissão de seleção é no segundo semestre do ano que ele se alista. Tá? Então, ó, hoje a multa se aplica conforme prescreve o artigo 176 e 178 da Lei que regulamenta o serviço militar. Se você faltar o primeiro ano da comissão de seleção, hoje você paga um valor de R$ 4,60. Lembrando que esse valor é corrigido pelo IPCA trimestralmente. De 3 em 3 meses esse valor é corrigido. E se você faltar o segundo ano e demais anos, qual é o valor? O valor agora multiplica por 5. Então, no segundo ano, o valor é R$ 4,60, que é o valor da multa mínima, vezes 5, que é igual a 23. Então, se o cidadão, isso aqui são acumulativas, tá, gente? Por exemplo, o cidadão faltou 2 comissões de seleção, vai ter que somar esse valor de R$ 23,00 mais R$ 4,60. Ele vai pagar R$ 27,60. E se ele faltar o terceiro ano, vai ter que somar mais R$ 23,00, porque R$ 23,00 é o valor de 5 vezes o valor da multa, tá? Segundo, terceiro, quarto, quinto ano, sempre vai ser 5 vezes esse valor. Lembrando que ele é corrigido trimestralmente, ok? Vai ter um papo agora sobre insubmisso. Gente, o insubmisso, ele já é tipificado como crime, tá? Então, ele não é somente uma infração, ele é um crime, tá? Então, preste atenção, o que é ser insubmisso? O insubmisso, ele está previsto no artigo 25 da Lei de Serviço Militar, a Lei 4.375, 17 de agosto de 64. E ele fala a definição de insubmisso. Qual é? O convocado selecionado e designado para incorporação ou matrícula que não se apresentar à organização militar que lhe for designada dentro do prazo marcado ou que, tendo feito, se ausentar-se antes do ato oficial de incorporação ou matrícula, será declarado insubmisso, tá? E o submisso, como eu falei, como ele é crime, ele está previsto no artigo 183 do Código Penal Militar, e é a pena de 3 meses a 1 ano de impedimento, mais os 12 meses do serviço militar obrigatório. Então as pessoas acham o seguinte: eu sou refratário, eu sou insubmisso, eu de forma alguma vou servir. Vai servir sim, tem até prioridade para incorporação, tá? Mas preste atenção que o insubmisso já tem uma penalidade de reclusão de 3 meses a 1 ano, fora o pagamento das multas previstas, tá ok? Então, o submisso, gente, vamos explicar aqui um caso típico. O cidadão se alistou, foi designado para uma CS, ele foi nessa CS, que é uma comissão de seleção, recebeu o apto, e falaram para o cidadão: agora você se apresenta no quartel em janeiro para você poder servir, né? Aí ele vai e não se apresenta nesse quartel, aí ele é considerado insubmisso. Eximido do serviço militar. Gente, vamos prestar atenção o que vem a ser eximido do serviço militar. A definição fala o seguinte: é aquele que se recusou à prestação do serviço militar convencional e ao serviço militar alternativo, com perda dos direitos políticos. Gente,
Isso é muito importante porque às vezes tem uma dúvida sobre o que é perda dos direitos políticos. Você vai perder seu título de eleitor, não vai mais poder concorrer a cargo público, vai te prejudicar na parte de eleições, se você quiser se candidatar a algum cargo público, tá? Então, na Lei 8239, de 4 de outubro de 91, foi criado, tá, a regulamentação sobre o serviço militar alternativo, tá, ao serviço militar obrigatório. Por que foi criado isso? Porque, às vezes, por vezes, alguma convicção filosófica ou religiosa, o cidadão não queria servir na forma do militarismo, que não pode pegar em arma, que não pode servir ao exército, que não pode jurar a bandeira. Aí foi criado em 91 essa peculiaridade, ou seja, o serviço militar alternativo. Então, o cidadão ele pode optar por essa situação e mesmo que ele não preste serviço militar alternativo, ele vai receber um documento que se chama CDSA. O que é CDSA? É o Certificado de Dispensa de Serviço Alternativo, que tem a mesma validade de um CDI, tá? Que é o Certificado de Dispensa de Incorporação. E com ele, ele vai manter os seus direitos políticos. Então é muito importante você ser secretário de junta, se você trabalha numa junta militar, ou então se você mesmo, às vezes acontece alguns problemas com a parte de algumas religiões, de você saber que você tem o direito de optar por receber um CDSA, tá? Porque tem um serviço alternativo ao militar obrigatório, ok? Vamos falar agora sobre desertor. O que é ser desertor? Também é um crime, é igual, nós já falamos sobre o insubmisso. Que crime é esse? O crime de desertor acontece o seguinte, o cidadão, ele foi designado, tá? Ele se apresentou no quartel, iniciou seu serviço militar. Aí ele se ausenta sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deva permanecer por mais de 8 dias, sem justificativa nenhuma. Ó, eu desapareci durante 8 dias ou mais, tá? Então, o artigo 187 do Código Penal Militar tipifica como crime e a pena prevista são de 6 meses a 2 anos. Tá? Muito importante que às vezes o jovem ele está com algum problema e simplesmente não vai mais para o quartel. Ele passa a incorrer num crime e tem a penalidade de 6 meses a 2 anos. Ok? Então, gente, hoje nós falamos sobre situações no qual o cidadão não fica em dia com o serviço militar. Falamos sobre refratário, insubmido, eximido e falamos do desertor. E falamos também do fora de classe, tá? Que é aquele cidadão que não se alistou na época devida, a época que ele tem 18 anos de idade. Vamos bater um papo agora sobre as consequências. Se você não está em dia com o serviço militar, se você está em uma das situações que nós acabamos de falar, o que vai acontecer contigo? Você não vai ter problemas para obter ou renovar o passaporte, para matricular em estabelecimento de ensino, se você passar numa faculdade e não conseguir matricular, obter carteira profissional e assumir cargo público. Então é importante você manter em dia a sua situação militar para que nada disso venha a te incomodar, ok? Então, por último, queria fazer uma conclusão. Primeiramente, agradecer o pessoal que tem dado apoio na criação desse canal. E esse canal visa bater um papo sobre dúvidas e orientações de serviço militar. E fico à disposição dos senhores aí para colocar nos comentários alguma orientação, recomendação. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, clicar o vídeo, compartilhar com seus amigos. Ok, galera? Um forte abraço a todos.